Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula falaremos sobre geometria plana. Falaremos sobre as noções primitivas, os postulados e as posições relativas entre elementos primitivos. A história da geometria plana é datada de bem antes da história da escrita. Porém, é somente com Euclides de Alexandria, na Grécia Clássica, que a geometria passa a ser estudada de forma sistemática. Euclides introduz a geometria a noção de axioma ou postulado. O que são esses axiomas e esses postulados? São noções chamadas de primitivas e assumidas como verdade, não sendo assim definidas ou provadas. E é a partir dessas noções que se constrói toda a geometria plana. Para iniciar nosso estudo, adotaremos três noções básicas, que é a noção de ponto, a noção de reta e a noção de plano, né? O que é o ponto? O ponto é a representação gráfica de algo que não tem dimensão, isso é, não tem largura, não tem comprimento e não tem altura. A reta é a representação gráfica de algo que tem somente comprimento, isso é, não tem largura e não tem altura. O plano é a representação gráfica de algo que tem comprimento e largura, isso é, ele é bidimensional. A reta é unidimensional e o ponto é sem dimensão, isso é, adimensional. Os pontos são representados por letras maiúsculas do alfabeto latino, isso é, A, B, C, D e assim sucessivamente. Já as retas são representadas por letras minúsculas, tais como R, S, T e assim sucessivamente também. Já os planos são representados por letras minúsculas gregas, isso é, alfa, gama, beta e assim sucessivamente também. Estudaremos agora os postulados ou axiomas. Começaremos pelo postulado da determinação. O postulado da determinação com relação à reta diz que dois pontos distintos determinam uma reta. Isso é, se temos dois pontos distintos, um ponto A e um ponto B, esses dois pontos determinarão uma determinada reta R. Isso é, aqui dizemos que A pertence a R e que B também pertence a R. Esse mesmo postulado, com relação ao plano, diz que três pontos distintos não pertencentes a uma mesma reta definem um determinado plano. Isso é, o ponto A, o ponto B e o ponto C, aqui no nosso caso, determina um plano alfa. O postulado da existência. O postulado da existência nos diz que numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Isso é, você tendo uma reta, temos infinitos pontos, tanto fora dela, como dentro dessa reta. Quanto ao plano, o postulado da existência diz que num plano há infinitos pontos. Isso é, se temos uma região bidimensional, dentro dessa região chamada plano, nós temos também infinitos pontos. O postulado da inclusão nos diz que se uma reta tem dois pontos distintos num plano, então essa reta está contida no plano. Isso é, se nós temos uma reta que possui dois pontos distintos, um ponto A e um ponto B, e esses pontos também pertencem a um determinado plano alfa,
nós temos que essa reta R está contida no plano alfa. E escrevemos isso da seguinte forma: a reta R está contida no plano alfa. De forma simplificada, isso é representado assim: R está contido em alfa. Vamos adiante. Posições relativas de elementos primitivos. As posições relativas entre dois pontos são 4. Isso é, podemos dizer que dois pontos são coincidentes, distintos, colineares ou não colineares. Quando dois pontos são coincidentes, isso é, dois pontos são coincidentes quando eles ocupam o mesmo local no espaço, isso é, um está sob o outro ou vice-versa. Dois pontos são distintos quando eles não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso é, quando eles não são coincidentes. Dois pontos A e B são colineares quando esses dois pontos pertencem a uma mesma reta. E são não colineares quando eles não pertencem a uma mesma reta. Com relação às posições relativas entre ponto e reta, nós podemos dizer que um ponto pertence a uma reta, no nosso caso aqui, o ponto A pertence à reta R. Ou podemos dizer também que um ponto não pertence a uma reta, isso é, A não pertence a B. E podemos escrever isso da seguinte forma: A pertence a R. E nesse caso, A não pertence a R. Isso é, a relação de pertinência é representada por esse Ezinho. E a relação da negação de pertinência é representada pelo mesmo Ezinho cortado. As relações entre reta e reta são as coincidentes, paralelas, concorrentes ou reversas. Dizemos que duas retas são coincidentes quando elas possuem os mesmos pontos em comum e representamos da seguinte forma: R é coincidente a S. Duas retas são paralelas quando elas não possuem nenhum ponto coincidente, isso é, não possuem nenhum ponto em comum. E representamos isso da seguinte forma: R é paralelo a S. Quando queremos dizer que duas retas são paralelas, podemos escrever dessa forma. Podemos dizer também que duas retas são concorrentes. Essas retas são concorrentes quando elas possuem apenas um ponto em comum. E podemos representar a concorrência de duas retas da seguinte forma: R é concorrente a S. Isso é, concorrência é representada por um sinal de vezes, isso é, duas retas cruzadas. Por fim, duas retas são reversas quando elas pertencem a planos distintos. Vemos aqui que a reta S pertence a um plano e a reta R pertence a outro plano. Posição relativa de uma reta para com um plano. Certo? Uma reta é paralela a um plano quando ela não possui nenhum ponto em comum com esse plano. A mesma coisa que ocorria com as duas retas também ocorre aqui. A relação de paralelismo é uma relação onde você não possui nenhum ponto coincidente, isso é, nenhum ponto em comum. Uma reta é secante a um plano quando essa reta possui apenas um ponto em comum com esse plano. E uma reta está contida em um plano quando todos os pontos dessa reta quando todos os pontos dessa reta pertencem ao plano. Escrevemos da seguinte forma: R está contida
em alfa. Ok? Vamos em frente. Posições relativas entre planos. As posições relativas entre planos são a relação de coincidência, a relação de secância e a relação de paralelismo. Isso é, dois planos são coincidentes, como o nome já diz, se coincidem, se têm os mesmos pontos em comum. Isso é, se tem todos os pontos em comum. Dois planos são secantes quando esses dois planos têm apenas uma reta em comum. E são paralelos, assim como as retas, assim como a reta e o plano, como não possui nenhum ponto em comum. Bem, aqui chegamos ao final dessa aula e gostaríamos de agradecer a você que a assistiu.